Oi, oi, minhas irmãs, como vocês estão? Eu sou Angélica Guedes, seja bem-vinda ao meu canal Diário de uma Cristã. Minhas irmãs, hoje eu vou trazer para vocês uma boa palavra do Senhor. Na verdade, vou trazer para você um incômodo e te falar que Deus não vai restituir o teu casamento. Deus não vai restituir o teu casamento e essa é a mensagem de hoje. Sorrisinho no início do vídeo, né? Mas pesado em saber que Deus não tem menor interesse de arrumar teu casamento. Deus não tem interesse em arrumar teu casamento. E você vai fazer o que com essa informação? O que você vai fazer para mudar o coração de Deus quando Ele diz que não vai mudar o teu casamento? Um ponto aí. Vamos continuar? Depois desse ponto que eu coloquei aqui, que Deus não vai restituir teu casamento, eu venho para você. Mulher, minha irmã querida, minha irmã amada, Deus não vai restituir teu casamento até o dia que você parar e se curar. Deus não vai restituir o teu casamento até você parar e perdoar. Deus não vai restituir o teu casamento porque você está aí chorando, abatida e cansada. Não é por desespero, você não vai mover o coração do Senhor por desespero, você não vai mover o coração do Senhor por tristeza, você não vai mover o coração do Senhor porque você está deprimida ou se sente deprimida. O que eu vim te falar hoje é muito sério, minha irmã. Deus só vai mudar a história da tua vida quando você de fato se posicionar. Deus não vai fazer nenhuma ação a teu favor até você decidir mudar o teu coração, mudar o teu comportamento e tuas ações. Deus não vai mudar a tua história até que você se conscientize que você está no lugar onde você está porque você foi desobediente. Deus não vai mudar a tua história até que você realmente mude. Foi assim comigo, minhas irmãs. Foi assim que eu ouvi no fundo do meu coração que eu precisava ser tratada. Foi assim que eu ouvi que eu não conseguiria viver nem mais uma vida social, ou uma vida familiar, ou uma vida de amizade, ou uma vida no meu trabalho, se eu não me resolvesse. Eu cheguei a um ponto de a minha temperatura subir como um carro quente, de ficar vermelha, de me sentir exausta, de me sentir revoltada, mas era uma dor somente minha, que eu cheguei a expressar até para os meus familiares que a culpa era deles, enraizando isso na minha infância. E uma certa parte teve, sim. Mas hoje eu sou adulta e eu não posso gerar algo que aconteceu na minha infância, agora na minha fase adulta, porque eu sou adulta e eu escolho se eu sofro, se eu caminho, se eu decido seguir uma vida diferente, se eu decido aceitar a submissão sem inteligência dentro do meu casamento. Sou eu que decido e nós somos adultas. Nós fomos adultas a ponto de escolher casar com uma pessoa que lá no fundo, nós sabíamos que não era pra gente. Nós fomos tão desobedientes a ponto de formar uma família quando a pessoa não quis. E eu canso de ver diariamente aqui vídeos de homens falando: eu não planejei uma família, eu não planejei ter filhos, e a mulher insistentemente querendo aquilo que ele não planejou. Até mesmo ela não planejou. Ela simplesmente achou essa mão mais fácil, mais viável de ter uma família, que é totalmente errado. Minhas irmãs, o tratamento tem que vir de dentro para fora. É um tratamento in-out. É um tratamento de dentro para fora. Eu vejo mulheres tratando tanto de beleza, dos músculos, do cabelo, da roupa, dos acessórios, mas eu não vejo elas tratando a parte que é mais interessante, que é a parte interior, que é a parte mais ferida, que é a parte mais abatida, é a parte mais abandonada, é a parte mais machucada. As mulheres não tratam disso. Externamente elas estão poderosas, por dentro estão vazias. Estão se sentindo diminuídas, estão se sentindo trocadas, estão se sentindo frustradas, abandonadas por escolhas que foram feitas exclusivamente por elas. Chegou um tempo da minha vida, mulheres, que Deus me parou, porque eu não ia parar. Eu colocava tanta energia dentro de mim, dizendo que eu posso, eu consigo, eu faço do meu jeito e vai funcionar do meu jeito. E Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio.
Assim como ele deu para mim, ele deu para você, ele deu para o seu marido, ele deu para a pessoa que você está aí forçando um relacionamento. E a pessoa, ela pode decidir se ela quer ou não estar, mesmo te ferindo, mesmo te machucando. Ela pode e deve escolher se ela quer ou não estar dentro dessa relação. Não adianta você forçar. Tudo tem que acontecer de forma natural. Mas eu vim falar de cura. Deus só restituiu a minha vida. Primeiro ele restituiu a minha vida. Primeiro ele me ensinou quem eu sou em Cristo Jesus. Primeiro ele disse por que ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz para me tirar de uma cruz eterna no lago do inferno. Ele foi para a cruz para salvar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos filhos dos meus filhos, toda uma descendência. Porque, meninas, minhas irmãs, não é só a gente que é salva, é toda uma descendência quando nós desejamos entregar nossa vida a Jesus. E entregar a vida para Jesus é o primeiro passo. O segundo é um tratamento que é doloroso, leva tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas vezes nós resistimos às informações que o Senhor está apontando para a gente que nós devemos mudar e nós não mudamos. Mas eu comecei a mudar a partir do momento que eu conheci a palavra do Senhor. O primeiro passo foi conhecer a verdade vos libertará. Que foi a verdade de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. A segunda foi conhecer a palavra. A terceira foi me relacionar com Deus. A quarta foi aprender a ouvir de Deus. Todo esse processo, minha irmã, exige tempo, porque eu ainda estou no processo. Exige dedicação e existe abandono. O abandono do pecado, o abandono do lazer para estar na casa do Senhor, o abandono de práticas pecaminosas, mesmo você achando que não está pecando, se está contra a palavra do Senhor, você está em pecado sim. E não adianta a gente criar uma lei que não tem. A lei está lá na palavra do Senhor e ela é clara e real e tem que ser obedecida. Eu quero te dizer que nunca vai ser pela tua força, mas vai ser pela inspiração do próprio Jesus te curando de dentro para fora. Mulheres, nós precisamos ser livres, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos livres. E nós fomos o que? Forçando situações. O meu casamento não era para ter acontecido. Eu fui desobediente a Deus e Deus me sinalizou. Você já refletiu se o teu casamento foi algo que foi colocado no teu coração como vindo do Pai? O meu não foi. E desde quando eu casei, a minha vida se tornou um caos financeiro, um caos de agressões verbais e físicas, um caos. Mas eu escolhi, eu tinha plena consciência de que Deus tinha dito, filha, não vá. E eu fui. Eu fui porque eu era uma mulher carente, eu era uma mulher desobediente. E aí passamos anos casados, ele vivendo a vida dele e eu fingindo que tinha um casamento. Até que um dia, de fato, tudo isso se rompeu. E há 2 anos separadas, esse ano Deus trouxe algo no meu coração para uma restituição. Estamos em um longo processo, onde eu escolhi entregar 100% a minha vida a Jesus em todos os sentidos. E ele está começando agora a caminhar com o Senhor. Você acha que tudo isso não incomoda o inferno? Você não acha que tudo isso exige uma submissão? Não exige que você aprenda da palavra de Deus para que você interrompa todo o mal que cerca um casamento que deseja e está em processo de restituição? Você acha que pelo simples fato de que você aceitou a Jesus, que você começou a obedecer, Satanás vai esquecer de que você não pode viver isso? Ele nunca vai esquecer. Mas você tem que entender na palavra do Senhor que ele vai levantar para cair. Mas ele só vai levantar para cair e só vai cair se você de fato estiver vivendo o que a palavra diz. Minha irmã, vale a pena estar na presença do Senhor. Minha irmã, vale a pena se dedicar, se doar. O conselho que eu te dou hoje, desperta. Olha para você primeiro, se trate, se cuide, busca a Deus onde pode achar.
Hoje eu congrego em um lugar maravilhoso, onde de fato eu aprendi o que é a palavra de Deus. Eu aprendi a me permitir ser curada, porque existem muitos aspectos nas nossas vidas que existe uma interrupção do próprio Satanás para que as coisas não venham a acontecer nas nossas vidas, nos causando um cansaço, nos causando uma lentidão, nos causando um cansaço tanto físico como espiritual. Mas isso só vai mudar se você se permitir conhecer a palavra de Deus. Só existe esse caminho, não existe outro. A salvação era individual, eu tenho que escolher andar com Jesus. Não existe esse relacionamento onde eu vou e ele fica. Não existe esse relacionamento onde eu aceito a Jesus e ele fica. Mas eu posso escolher isso antes do casamento. Após o casamento, não, eu tenho que aguentar firme e forte, que foi o meu caso. Permaneço casada, voltamos, mas eu continuo firme e forte na promessa que Deus me fez. Em obediência do que Deus me fez, porque Ele ainda está no processo de tratamento. Ele ainda está num nível muito baixo para entender todo o processo que precisa ser passado. E Ele está passando. Eu posso dizer para vocês, não é fácil, não será fácil. Mas a certeza que eu tenho que o Jesus anda comigo e que Ele vai fazer toda essa mudança. Nós só precisamos conhecer esse Deus que nós tantos falamos, há tantos que clamamos, há tantas vezes que buscamos. Nós precisamos entender quem Ele é em nossas vidas e onde Ele está e qual é o lugar que nós temos colocado o Senhor. Porque se nós colocarmos primeiramente a vida do outro, a nossa vida acima do Senhor, nada vai funcionar. Primeiro vem o Senhor, depois vem você, depois vem o seu marido, depois vem os seus filhos. É importante você saber que o tratamento vem primeiro do Senhor para você. E depois o seu marido entra e depois os seus filhos entram. Porque é uma restituição. E todos que estão ao redor serão contagiados pela tua escolha. E gerações futuras dos meus filhos, filho dos meus filhos, filho dos meus filhos, já quebra toda a maldição hereditária causada por um casamento frustrado lá atrás. Se você é casado, não divorcie, a não ser que haja algo que realmente, de fato, não está dando. Que você corra algum risco de morte ou que você esteja, de fato, vendo que isso não dá e já teve o tempo suficiente e ele não há uma conversão e você corre risco. De fato, você tem autoridade, você é livre, você é livre para tomar essa decisão. Se houver adultério, você é livre para tomar essa decisão. Mas fora isso, Deus pode e vai restituir a sua história, a sua vida, a sua família. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um joinha, compartilha. Todos os dias aqui no meu canal, meio-dia e às 19 horas, vem vídeo para que vocês aprendam como caminhar em Cristo Jesus. Nós temos uma longa história. Em um só vídeo eu não consigo contar tudo. Mas eu acredito que você vai crescer profundamente aqui comigo. Vem comigo nessa jornada. Que o Senhor esteja com você todos os dias da sua vida. Pai, eu vou orar por esta mulher, por esta irmã que está aqui comigo nesse vídeo, para que nós possamos concluir em oração aquilo que Deus tem para a vida dela. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de alcançar essa vida que eu sequer conheço. Mas o Senhor conhece e o Senhor sabe onde esse vídeo vai chegar. Pai, eu te apresento a vida dessas mulheres, Pai, que estão feridas, que acham que por força e por violência, Pai, vão restituir ou vão manter um casamento onde somente o Teu Espírito Santo pode mover tudo aquilo que elas precisam, Pai. Pai, eu quero te dizer que eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa caminhar em firmeza, para que eu possa ser uma mulher, Deus Pai Todo-Poderoso, que obedece a Tuas instruções. Senhor, eu creio em nome de Jesus que esse vídeo vai alcançar muitas mulheres e vai abrir a mentalidade delas para que elas entendam que elas não estão só. O Senhor é contigo, graça e paz. Fica ligada para o próximo vídeo, viu?